Seja bem-vindo ao Quorum-Cast, o seu podcast de preparação para concursos públicos. Eu me chamo Gervano Nascimento, sou professor e coordenador pedagógico aqui do Quorum Concursos e hoje nós vamos iniciar nossa série sobre direito penal, essencial para a sua prova. Aproveita, me adiciona lá no Instagram, @professor.gervano.nascimento, e também adiciona o Instagram do Quorum Concursos, @Quorum Concursos. Vamos iniciar aqui, pessoal, pelo conceito de direito penal. Professor, conceito cai? Isso aqui tá... Não, conceito, pessoal, é essencial para você em qualquer disciplina, qualquer coisa que você estude, você precisa passar pelo conceito e saber muito bem o conceito, tá bom? Então presta atenção. Então, vamos falar do conceito, depois vamos falar dos aspectos, né, das perspectivas trazidas pela doutrina de como que a gente estuda o direito penal. Então, todo o estudo do direito penal que a gente vai ver daqui para frente vai passar por isso aqui, tá bom? Então, primeira coisa, conceito. O direito penal é um ramo do direito público, composto por normas que definem infrações penais e estabelecem sanções que podem ser penas ou podem ser medidas de segurança. Essas sanções ou medidas de segurança, essas penas, são aplicadas pelo Estado contra a pessoa que descumpre a lei penal. Então a finalidade aqui é a proteção de bens jurídicos relevantes, de bens jurídicos essenciais para garantir a ordem social, para prevenir os crimes, para reprimir as condutas ilícitas. Aí sim, partindo daqui, o professor Rogério Sanches, ele traz aqui uma abordagem muito legal, que é uma abordagem que separa, analisa o direito penal sob três aspectos, três perspectivas. O aspecto formal, ou também chamado de estático, o aspecto material e o aspecto sociológico, ou também chamado de dinâmico. Aqui no aspecto formal ou estático, o direito penal é o conjunto de normas que tipificam as infrações penais, que definem os agentes, quem são os sujeitos ali, que serão estudados e também estabelecem as sanções aplicáveis. No aspecto material, nós estamos nos referindo ao conteúdo jurídico das normas, ou seja, quais as condutas que devem ser punidas por representarem um risco significativo àqueles bens jurídicos fundamentais, aqueles bens jurídicos relevantes, como, por exemplo, a vida, a liberdade, o patrimônio e assim por diante. E o aspecto sociológico, ou também é chamado de dinâmico, o direito penal aqui ele atua como um instrumento de controle social. Ele regula comportamentos para manter a harmonia ali social, para manter a convivência entre os indivíduos. Beleza? E aqui a gente já parte para o primeiro detalhe, que é sobre o direito penal integrar o direito público. Por que a gente fala isso? Por que o direito penal integra o direito público? Olha só, presta atenção. Principalmente para você que não fez, que não estudou ali aqueles temas iniciais de teoria do direito, que a gente costuma estudar na faculdade, tá? Mas que ninguém lembra. Então ninguém lembra desses detalhes. O direito penal ele integra o direito público porque as normas do direito penal são normas imperativas, são normas cogentes, são normas indisponíveis. Professor, o que isso significa? Significa que essas normas são obrigações impostas pelo Estado. Não tem espaço aqui para negociação, não tem espaço aqui para renúncia pelas partes, porque o objetivo é proteger a coletividade. Então, por exemplo, um crime de corrupção, não tem como a pessoa chegar e, não, deixa para lá, as partes vão fazer um acordo aqui para resolver essa situação. Em regra, tá? Em regra, e eu boto um aspas aqui nessa em regra, não é possível permitir que se faça um acordo privado numa situação dessa, tá bom? O interesse envolvido é muito maior, é o interesse público, cabe exclusivamente ao Estado aqui a aplicação da sanção penal, beleza? Só que mesmo assim, e aqui eu já faço referência a essa regra, porque quando eu falei em regra, então tem uma exceção. Sempre que eu falar em regra, é porque tem uma exceção. Então, mesmo com isso, com essa rigidez toda, o direito penal moderno, contemporâneo, ele abre algumas exceções. Então, hoje, por exemplo, em algumas situações específicas, a lei vai permitir certos acordos entre o Ministério Público, que é o titular da ação penal, e o acusado. Ou seja, o Estado aqui está dizendo o seguinte, olha, eu vou permitir aqui uma negociação, mas
você tem que preencher alguns requisitos, tá? E para que ele faz isso? Para buscar uma solução mais rápida para aqueles crimes de menor gravidade, de menor potencial ofensivo, enfim. Mas tem outras exceções que a gente vai ver nas aulas seguintes, que é uma espécie de acordo ali em crimes mais graves. Mas por enquanto fica com isso aqui. Dá um exemplo, professor. Por exemplo, o Juizado Especial Criminal. Temos uma lei, a Lei 9.099 de 95, vocês também vão estudar ela separado, e para infrações de menor potencial ofensivo, poderá haver aqui uma transação penal. Você vai lá, está lá os artigos disciplinando a transação penal para algumas situações. Também poderá haver a suspensão condicional do processo, para evitar penas privativas de liberdade. Também temos uma novidade trazida pelo pacote anticrime recente, que é de 2019, que é o Acordo de Não Persecução Penal, o ANPP. Isso despenca, está despencando em prova. Aqui vai se permitir que o Ministério Público ele vai negocie com o acusado antes da denúncia. Então, antes de um Ministério Público, o promotor de justiça, oferecer a denúncia, ele vai lá, não, olha para a situação, olha para o acusado, não, vamos ver se a gente combina alguma coisa aqui, vamos fazer um acordo. E aí o cara confessa o crime e ele cumpre algumas condições, como por exemplo prestação de serviço à comunidade, e fica aí fica de stand-by, não responde àquele processo, beleza? Só que isso aqui é um tema que tem muito detalhe, não dá pra gente trabalhar agora, a gente vai falar em outras aulas, beleza? Seguindo adiante, pessoal, qual a diferença aqui dos termos, direito penal, direito criminal, o que é isso, professor? Qual termo está correto? Veja bem, a nomenclatura hoje que a gente usa, a nomenclatura é o direito penal, então fica com isso, nós utilizamos direito penal. E a gente está falando de direito penal de sanção imposta, infração, enfim, direito penal. No passado, e também a doutrina prefere esse termo, direito criminal, já se utilizava. Nós, por exemplo, tínhamos lá, na época do Império, o Código Criminal do Império do Brasil, quando o Brasil se escrevia ainda com Z, tá? Mas hoje a gente não utiliza a expressão criminal. Por quê? Você vai lá na Constituição, lá no artigo 22 da Constituição, inciso 1, e diz assim, cabe exclusivamente à União legislar sobre direito penal. Então não está direito criminal, tá bom? E como que esse tema pode cair, professor? Ele pode cair tentando se confundir, dizendo que o direito penal e o direito criminal são sinônimos ali, absolutos. E não são, tá? Não são, e você precisa saber dessa diferença, beleza? Então, o direito penal é o quê? Um ramo do ordenamento jurídico. Esse ramo ele vai definir os crimes, vai definir as penas, combinar as penas respectivas, e a sua função principal é o quê? A proteção de bens jurídicos relevantes para a sociedade. E aqui nós temos a vida, a proteção do nosso patrimônio, a proteção da nossa liberdade, e se isso for ferido de alguma forma, isso pode cair ali nas regras do direito penal sancionador. Beleza, pessoal? Seguindo adiante, então, nós já podemos falar das características aqui, dos caracteres do direito penal. O direito penal tem alguns traços que vão diferenciar dos demais ramos, e isso também é importante. E aqui a doutrina faz aqui uma distinção, chamando aí de ciência autônoma, no direito penal como ciência autônoma, ou então como uma ciência cultural, ou uma ciência normativa, ou uma ciência valorativa, ou então um aspecto finalista. E isso aqui é mais para um aspecto mais acadêmico. Mas se cair na sua prova, você precisa saber diferenciar. Então, o direito penal como ciência autônoma, ele vai possuir os institutos próprios, métodos específicos para quê? Para resolver aqueles conflitos. Então as regras aqui não podem ser aplicadas, por exemplo, por analogia, quando se trata de criar, de agravar as penas. Então o direito penal é uma ciência autônoma. No aspecto cultural, o direito penal ele vai pertencer ao campo das ciências sociais, vai ser trabalhado muito nas ciências sociais, porque é uma construção humana que é baseada em normas, baseada em valores. Então aqui, nesse aspecto, ele não é uma ciência exata, como a matemática, a física. Está mais relacionado às ciências sociais. São aspectos mais subjetivos. Como uma ciência normativa, o objeto aqui de estudo, né, seria
as normas penais, né, e a aplicação do direito positivo. Então, quando eu falo que o direito penal, nesse aspecto da ciência normativa, eu estou estudando o direito penal, o objeto de estudo do direito penal são as normas, são a aplicação dos dispositivos que estão previstos nas normas, beleza? E seguindo adiante, nós temos o direito penal como uma ciência valorativa. Aqui, essas normas penais, elas são construídas aqui com base nos valores da sociedade. Dignidade da pessoa humana, liberdade, segurança. Então, cada época nós temos aqui uma ciência valorativa diferenciada, de acordo com cada época. E, finalmente, o aspecto finalista, que é assim, como uma ciência finalista. A principal finalidade do direito penal é qual? É proteger os bens jurídicos relevantes, os bens jurídicos essenciais para a convivência social. Então, aqui você tem que ter em mente o seguinte, olha, o que a banca vai tentar te cobrar é tentar te confundir entre a diferença do direito penal, por exemplo, e direito civil. Então ela vai dizer assim, olha, o direito civil protege bens patrimoniais, bens pessoais, por meio de sanções civis e penais. Traz essas confusões, você tem que ficar atento, às vezes está cansado e perde uma questão boba, tá? O direito civil, ele protege sim os bens jurídicos, os bens patrimoniais, os bens pessoais, mas não por meio de sanção penal, por meio de sanções civis, tá? Civis, particulares, trata de contrato, trata de relação interpessoal. O direito penal, ele impõe sanções mais severas, então trata de uma relação mais de Estado para pessoa, ele traz aqui sanções como as penas privativas de liberdade, beleza? Seguindo adiante, pessoal, nós temos a função. Qual é a função do direito penal? Aqui também nós temos várias divisões. Vou passar rapidamente para você não perder muito tempo. Por exemplo, o direito penal, ele não existe só para punir, ele tem outras funções. Proteger a sociedade, garantir a aplicação da justiça. Vamos entender aqui as principais que é trazida pela doutrina e eu preciso passar para vocês. Uma das principais funções do direito penal é a proteção dos bens jurídicos, tá? Proteção dos bens jurídicos. Então isso você tem que ter registrado aí no seu caderno. O direito penal, ele vai selecionar os bens mais relevantes para a sociedade e vai conferir a proteção especial que aquilo precisa. Então a vida, por exemplo, a liberdade, são bens jurídicos relevantes e são tutelados pelos crimes de homicídio, pelo crime de sequestro. Por quê? Porque precisa de uma lei para que esses bens jurídicos relevantes sejam tutelados de forma adequada. E é por isso que nós temos as penas lá, uma pena maior, uma pena menor, tá bom? De acordo com esses bens jurídicos, a importância desses bens jurídicos. Então, além da proteção de bens jurídicos, em relação a essas funções, a essas finalidades, nós temos o direito penal como instrumento de controle social, o direito penal como função garantística, ou seja, uma função de garantia, função ética e social, função simbólica, função promocional, enfim. O direito penal como função de instrumento de controle social. As normas penais, elas impõem sanções. Para quê? Para várias coisas, mas principalmente para desestimular as condutas que são indesejadas na sociedade. Então aqui ele atua como um mecanismo de controle social. Função garantista. O direito penal, ele protege não apenas a sociedade, mas ele também protege o indivíduo contra o abuso do Estado. Como assim, professor? O princípio da legalidade, por exemplo, impede que alguém seja punido sem que haja uma lei prévia estabelecendo que aquela conduta, aquela infração penal, que aquela conduta é uma infração penal, tá bom? E também uma pena. O cara não pode ser condenado a uma pena de 10 anos, sendo que a lei está prevendo só 4 anos, tá? Então tem uma função aí de garantia. A função ética e social é porque o direito penal tem um efeito moralizador, aqui a doutrina fala. Estabelece aqui um mínimo ético que deve ser seguido. Então, por exemplo, normas contra crimes de corrupção vão reforçar valores sociais da sociedade, a honestidade, a transparência. Função simbólica. Aqui, muitas vezes, as leis penais, elas são criadas só para atender a alguma pressão social, e sem uma eficácia real, sem uma eficácia prática. E isso gera o que a gente chama de direito penal simbólico. Direito penal simbólico que dá aí uma falsa sensação de segurança à sociedade,
mas aí não resolve efetivamente um problema. Por exemplo, quando acontece aí um crime de um menor de idade, o que é feito? O deputado vai lá, todo mundo faz uma comoção, tem que fazer uma lei para punir isso e aquilo, e aí todo mundo se junta. Isso é direito penal simbólico, porque o problema não está em você fazer uma lei para punir uma coisa específica. O problema, às vezes, você está em outro ponto, você tem que trabalhar a base ali. Por isso que a gente chama direito penal simbólico, é só para inglês ver, só para criar mídia. E também o direito tem uma função finalmente promocional, né? Algumas normas penais têm o objetivo de induzir aos comportamentos positivos. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela não apenas pune a violência doméstica, mas também ela busca educar a sociedade, incentivar a denúncia de crimes, tá bom? Aqui você precisa ter, eu vou fazer uma observação, porque eu vejo muito em prova o seguinte: a prova, as bancas, elas tentam confundir a função simbólica com essa função promocional, tá? Então, cuidado com isso. A função simbólica ela tem mais a ver com a aparência da proteção, e a função promocional busca aí uma mudança real, efetiva do comportamento social, beleza? Muito bem, pessoal, seguindo adiante, política criminal e direito penal. O que é isso? A política criminal é um conjunto de estratégias utilizadas pelo Estado para prevenir e para reprimir crimes. Ela vai orientar aqui o direito penal, influenciar a criação de leis e também a aplicação de penas. Então, por exemplo, na década de 70, começou-se a perceber que punir pequenos furtos com prisão era, de certo modo, desproporcional, era pouco eficaz. Então, surgiu lá na década de 70 o princípio da insignificância, que vai evitar a criminalização de condutas irrelevantes. E a gente vai ver isso com mais detalhes quando a gente falar de princípios, tá? Isso vai aparecer na sua prova da seguinte forma. A questão vai perguntar se o direito penal se adapta à realidade social, ou se a sociedade deve se adaptar ao direito penal. E a resposta aqui é que o direito penal ele deve ser ajustado, né? Deve ser ajustado conforme as mudanças sociais. Eu não posso ter uma norma, uma regra, dizendo o seguinte: olha, aqui a sociedade está obrigada a caber nesse caixote, nessa caixinha. Não pode. É o contrário, né? É o direito penal, as normas que precisam se ajustar às mudanças sociais. E isso é feito por quê? Isso é feito pela política criminal, que vai entender melhor disso, que vai estudar melhor. E essa política criminal vai orientar o direito penal, vai orientar a criação das regras, a criação das normas. Vai chegar para o direito penal e falar assim: olha, vamos criar uma lei aqui porque as mulheres elas estão sendo muito agredidas, está acontecendo muito homicídio de mulheres, femininos. Então isso a política criminal faz. Orienta a criação das normas, orienta como que se deve aplicar a pena, enfim. No episódio de hoje, então, a gente tratou da introdução, uma pequena introdução ao direito penal, e nos episódios seguintes nós vamos trabalhar um pouco com os princípios, com muita coisa interessante, tá bom? Eu espero que você entenda bem essa estrutura do estudo do direito penal, porque é a partir daqui que você começa a entender como é que funciona, como é que é estudado o direito penal, por que nós estudamos a parte geral e depois a gente vai para a parte especial. Você vê que o código é dividido entre parte especial e parte geral. Nós temos legislações penais especiais, ou seja, que não estão aqui no direito, no Código Penal. Então tudo isso vai passar por essa aulinha aqui, por essa introdução ao direito penal, beleza? No episódio de hoje, nesse bloco, nós abordamos o conceito, nós abordamos as características, os caracteres, as funções do direito penal, a relação do direito penal com a política criminal, beleza? No próximo bloco a gente vai ver alguns princípios, uns princípios fundamentais para que você entenda como que o direito penal protege a sociedade, qual é a sua função verdadeira, tá bom? Então sempre aqui, pessoal, vamos estudar com o código do lado, então sempre leia ali o código, a Constituição, leia os resumos, porque isso é muito importante, essa leitura é muito importante. E não esqueça de ver as aulas, assistir as aulas. O podcast, ele não substitui as aulas, tá? Porque tem toda uma dinâmica lá com o professor,
Isso aqui é mais para você fazer uns resumos mais rapidamente, beleza? Até mais!